Vou chamar ele de arquiteto urbanista, graduado pela FAU, da Universidade Federal do Paraná, e empreendedor desse projeto que chama Projeto Mola. Ele vai explicar melhor para vocês qual é que é, e depois a gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida ainda. Eu tô louca para ver esse projeto, então vou chamar aqui Márcio Sequeira de Oliveira. Barulho, por favor! Vocês estão... Ai, mais barulho aí, por favor! Boa tarde, pessoal. Bem, como já foi dito, eu sou arquiteto e eu sempre fui apaixonado por estruturas. Só que eu sempre tive muita dificuldade, como ela comentou, nas aulas da faculdade, enfim. E eu desenvolvi esse produto que eu vou contar um pouco dessa história para vocês, do Mola, e como a gente conseguiu viabilizar esse projeto através de uma campanha no Catarse. Bem, o Mola é uma espécie de um Lego para engenheiros e arquitetos. Você simula o que ocorre nas estruturas reais através de um modelo físico. E a ideia surgiu na faculdade, na sala de aula, que eu sempre achei as aulas muito abstratas, então a ideia era criar algo que pudesse mostrar de forma real, através do tato e visual, o comportamento das estruturas. Então a ideia era mostrar, através do modelo físico, e fazer uma ponte da abstração das aulas de cálculo com as estruturas reais. Então, esse modelo ele permite você simular uma série de estruturas diferentes, estruturas que parecem muito complexas. A hora que você monta um modelo físico, na verdade, é muito simples o princípio estrutural dessas edificações. Aqui são algumas estruturas que a gente já montou com o modelo. Vocês já conseguem ter uma ideia do que dá para fazer com as peças. É como se fosse um Lego. E a ideia surgiu durante uma aula na faculdade. A gente estava fazendo um projeto de uma lanchonete, era uma cobertura de uma lanchonete. E eu senti muita dificuldade porque a equipe que eu estava trabalhando, a gente pensou numa grande cobertura de uns arcos treliçados. Que era mais ou menos isso aqui, era essa imagem que a gente queria para o projeto. E eu estava desenvolvendo esse projeto e senti necessidade de entender como funcionava essa estrutura. Eu estava projetando uma coisa que eu não sabia como funcionava. Então, eu comprei umas pecinhas de madeira, colei uns ímãs na ponta e comecei a montar essa estrutura para entender como funcionava aquilo antes de eu fazer o projeto. Isso foi uma coisa totalmente empírica, eu fiz em casa, porque eu não entendia as aulas na faculdade. E aí eu cheguei em casa e montei essas pecinhas e construí esse arco, entendi como a estrutura funcionava a partir de uma análise totalmente empírica, né, montando e vendo o que acontecia. E aí a experiência foi tão boa que eu senti a necessidade de entender o que acontecia em cada barra daquela estrutura. Como as pecinhas eram de madeira, eu precisava de um material que se deformasse para eu poder ver os fenômenos físicos que aconteciam ali naquela estrutura. E aí eu comecei a testar outros materiais, como plástico, borracha e outras coisas, para poder visualizar essas deformações. Até chegar na mola, que foi um material que resolveu os problemas, que permite essas deformações ampliadas e que hoje dá nome ao produto, que a grande sacada é você usar a mola como elemento de barra do modelo. E aconteceu uma coisa legal que eu acho legal de compartilhar, que as respostas para os nossos problemas nem sempre está onde a gente está procurando. Às vezes o nosso problema está resolvido em outro lugar, em outra área de conhecimento, enfim. Eu passei o dia inteiro trabalhando com os tubinhos de plástico, fazendo testes, e já era de noite, eu morava em BH nessa época, e eu fui tomar banho, e o meu chuveiro estava queimado, eu precisei trocar a resistência do chuveiro. E quando eu peguei na resistência, eu fiz assim, que é uma mola, eu falei, putz, a solução para esse problema é a mola. E aí no dia seguinte eu fui para uma fábrica de molas, comecei a testar essas peças, construir molas diferentes, enfim, até chegar na forma que o produto está hoje. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a essas coisas, as coisas ao nosso redor, né? E na engenharia, é comum a gente ver soluções na natureza que são usadas para resolver problemas estruturais.
de várias formas. E às vezes são coisas que a gente vê no dia a dia e a gente nem percebe que a gente vê uma série de soluções ali que podem ser usadas. Aqui são alguns exemplos de como a forma é importante numa estrutura, enfim. Então, esse é um exemplo rápido de como foi esse processo todo. Ele é muito longo, isso demora muito tempo, você testar as peças e materiais diferentes até chegar na forma que o produto está hoje. Essa foi a primeira apresentação do modelo que eu fiz em Belo Horizonte. Isso foi em 2005 e eu apresentei no trabalho final de conclusão do curso. A gente precisava apresentar um projeto. Eu construí a estrutura desse projeto através do modelo e apresentei para os professores na sala de aula, enfim. E aí um dos professores me convidou para fazer um mestrado na Federal de Ouro Preto em Engenharia Civil. E eu aceitei o desafio e a minha pesquisa foi a validação desse modelo. A gente comparou ele com comportamentos de estruturas reais para provar que realmente era similar e a gente podia confiar no produto para fazer uma análise de uma estrutura. Então a gente comparou a deformada do modelo físico com a deformada de um software que simula estruturas reais para provar que o comportamento era similar. E a gente fez mais de 40 ensaios diferentes e o modelo é muito mais preciso do que a gente imaginava lá no início. Então ele funciona muito bem para você representar o que acontece nas estruturas. E aí, depois que eu terminei essa pesquisa, eu apresentei esse trabalho em alguns congressos aqui no Brasil e no exterior. E eu comecei a receber vários e-mails, vários contatos de várias pessoas, principalmente de fora do país, interessadas no produto. O cara, professor na Suíça, mandava um e-mail falando assim, cara, eu quero um kit de peças para dar aula, eu quero usar com os meus alunos, eu quero ter no meu escritório para mostrar para um cliente, às vezes, algum conceito, alguma coisa. E eu comecei a receber esses contatos. Daí surgiu a ideia de criar um kit, que era um kit de peças desse modelo, que, na verdade, é um livro de estruturas, todo ilustrado com imagens do modelo e um conjunto de peças que você consegue montar e testar por conta própria tudo que está ali. Só que para fazer isso, eu precisava de duas coisas que eu não tinha na época. Tempo, que eu trabalhava, enfim, horário comercial, não conseguia tempo para poder desenvolver esse projeto, e dinheiro, que eu não tinha grana, precisava de uma grana, um investimento alto, para poder fazer uma produção em escala desse modelo. Enfim, passei anos tentando, conversei com investidores, conversei com empresas, procurei leis do governo de incentivo, fiz várias coisas, não deu certo, passei anos tentando. Pensei várias vezes em desistir. Esses caras aqui me mandavam e-mail todo mês, então eu já falei para eles, eles me ajudaram muito a não desistir. Sempre que eu estava mal, eu recebia um e-mail do cara lá da Suíça, lá da Espanha, falando que queria o produto. Eu falei, pô, não, tem que fazer de alguma forma. E aí chegou um momento que eu pensei que eu ia me arrepender muito mais lá na frente de não ter tentado do que arriscar tudo e quebrar a cara. Eu preferia quebrar a cara do que ficar arrependido depois. E aí eu larguei o emprego que eu tinha, eu trabalhava na Uzi Minas na época, larguei o emprego para poder ter mais tempo para o projeto e comecei a pegar projetos de arquitetura em casa. Aí eu fazia os meus horários e conseguia dar mais tempo ao projeto. Passei 4 anos assim, tentando investimento em nada, não consegui. Até que eu fui tomar uma cerveja num bar com um amigo e ele me falou sobre o financiamento coletivo. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era. E aí ele falou, pô, acho que tem tudo a ver com o teu projeto, dá uma olhada lá, eu acho que pode ser uma forma de você conseguir viabilizar isso e tal. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei o site do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo brasileira. E, enfim, na época a gente viu, falou, não, esse é o lugar, é aí que a gente vai lançar o projeto. E aí eu pesquisei bastante o que era o financiamento coletivo, pensei no projeto para isso. E aí a ideia era fazer uma tiragem piloto do kit. A ideia era fazer em torno de 100 e 150 kits. Para isso a gente ia precisar de R$50 mil. E a gente precisava arrecadar essa grana em 45 dias. Durante essa campanha na internet no Catarse. E aí a gente lançou isso dia 1º de setembro de 2014, no site do Catarse. A gente atingiu a meta dos R$50 mil no 3º dia de campanha no ar. Com 3 dias a gente já tinha arrecadado os 50 mil.
Com 11 dias, era a maior campanha de financiamento coletivo do Brasil, na época. E a gente encerrou a arrecadação com mais de R$600 mil arrecadados para esse projeto. A gente teve mais de 1.500 apoios de 30 países diferentes. Então, mais de 1.500 pessoas de 30 países diferentes acreditaram no projeto, botaram grana no negócio para fazer aquilo acontecer. E a gente teve um número maior de kits adquiridos durante a campanha do que o número de apoiadores. Então, várias pessoas adquiriram mais de uma unidade do produto. Eu lancei o projeto como pessoa física no Catarse. Eu ia montar isso em casa, né? Isso foi como ficou o espaço que a gente alugou. A gente abriu uma empresa, alugou o espaço, contratou funcionário, teve que fazer ferramentas para montar as peças dos kits, enfim. Foi um trabalho muito grande depois que acabou a campanha, porque foi muito maior do que a gente imaginava. Isso é a galera do Catarse na época. Mais de 90% dos apoios que a gente recebeu foi para receber o produto. Então as pessoas estavam interessadas no produto, funcionou como uma pré-venda a campanha no Catarse. Enfim, isso aqui é um gráfico que mostra um pouco de como foi essa arrecadação. A gente bateu a meta no terceiro dia, a gente tinha arrecadado os 50 mil, enfim. Ali no 11º dia já era a maior campanha do Brasil. Aqui são os finais de semana. Vocês conseguem ver no gráfico, final de semana, a quantidade de apoios cai bastante. Então, essa é uma informação interessante para quem está interessado em fazer financiamento coletivo. Enfim. Depois que acabou a campanha, a gente percebeu que financiamento coletivo não é só dinheiro. É muito mais do que isso. As pessoas que apoiaram o projeto, elas se identificaram com aquilo e elas fazem parte do projeto. Os apoiadores começaram a mandar e-mails, dando sugestões, dando ideias diferentes. E a gente chamou todo mundo para fazer o manual do produto junto, quem quisesse participar. Todas essas pessoas foram nos encontros de cocriação desse manual. Nós escrevemos um manual, definimos tudo, desde as estruturas que iam ser montadas, enfim, e uma série de outras coisas, com a participação de várias pessoas. Enfim, nem tudo dá certo. Durante a produção, várias coisas aconteceram e problemas, enfim. Peças que a gente produziu o molde para produzir uma peça não dava certo, tinha que mudar. Isso gastava grana que não estava planejada, gastava tempo. Isso tudo tinha que estar pensado lá no projeto. Enfim, peças que a gente fez ferramentas e não funcionou. Então a gente perdeu a ferramenta, teve que fazer outra e por aí vai. A gráfica que estava fazendo a caixa e o manual do produto quebrou no meio do processo. A gente teve que correr atrás de outra empresa, foi uma confusão. Os ímãs que a gente usa para o produto, eles são produzidos na China e importados para o Brasil. O navio que estava trazendo os ímãs pegou fogo no meio do caminho. Enfim, essas são as imagens da seguradora que mandaram para a gente. E aí eu percebi que a importância da transparência numa campanha de financiamento coletivo. A gente teve que contar isso para todos os apoiadores que estavam esperando o produto, porque ia afetar na entrega do produto, enfim. E aí a gente vê que o financiamento coletivo é muito importante, a transparência com quem apoiou o seu projeto. Então a gente mandou vários e-mails contando o que estava acontecendo e quando acontecia coisa ruim também. Então a gente mandou e-mail explicando o que aconteceu. A maioria das pessoas aprovaram, mandaram mensagens boas, falando assim, não, a gente está torcendo para o imã não ter queimado e vai dar certo no final e tal. Então elas entenderam isso. Atrasou um pouco as entregas, mas como as pessoas estavam sabendo, foi muito mais fácil gerenciar isso. Então, às vezes, é mais importante você dar uma notícia ruim do que você não dar notícia e atrasar a entrega, por exemplo. É muito pior, a pessoa vai achar que está sendo enganada e é muito pior. Então, às vezes, é melhor dar uma notícia ruim. Isso aqui foi o lançamento do kit, quando ele ficou pronto. E a gente convidou todos os apoiadores, quem quisesse participar, porque eu pude conhecer essas pessoas que apoiaram o projeto pela internet, então não conhecia pessoalmente. Foi interessante e foi um dia muito especial conhecer esses apoiadores. Eles puderam retirar o produto lá na hora. Isso foi aqui em São Paulo. E aí depois que a gente começou a entregar os kits, é aí que a gente vê que o financiamento coletivo não é só dinheiro. As pessoas começaram a publicar imagens dos kits, das estruturas que elas montavam, enfim. Aqui são algumas dessas imagens que você consegue achar na internet, com o hashtag MolaModel, enfim.
que são algumas delas. Às vezes é só uma brincadeira, às vezes é uma aula numa faculdade, às vezes é um escritório de engenharia, de arquitetura, enfim. E pessoas de todas as idades usando o modelo e aprendendo estruturas de uma forma fácil e intuitiva. Bem, esse pessoal da Universidade Federal do Paraná, eles queriam comprar os kits durante a campanha, só que eles não tinham grana para isso. Eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo interna dentro da universidade para comprar uma cota de financiamento coletivo do Mola. Então, eles reuniram mais de 160 pessoas, entre alunos e professores, arrecadaram a grana e compraram. Essa cota que eles compraram era R$ 3.500. Eram 10 kits, uma palestra e um workshop lá na universidade, que eu ia lá e fazia a aula. Essas aqui são imagens da aula junto com os professores e os alunos, mostrando o potencial do modelo, como é que isso poderia ser usado dentro de sala de aula. Esse aqui é um professor aqui em São Paulo, da Escola Castanheiras. Ele está dando aula de física para os alunos do 8º e 9º ano usando o modelo. Então foi um negócio que a gente nem pensou e já está tendo outras aplicações. Enfim. Ele tem inclusive material de aula já com imagens do modelo. Enfim. O pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora fez a primeira competição de estruturas de mola. Até medalha com a logo do produto, enfim. Aqui são algumas imagens. E aí as pessoas começaram a pedir novas peças, os usuários, né? A pessoa que já estava usando falou, pô, eu mandava um e-mail falando, eu quero mais peça, eu quero montar outra estrutura, eu quero fazer outras coisas. E aí a gente criou 3 novos produtos. O kit estrutural Mola 2, uma barra que você controla o comprimento dela, você consegue regular o comprimento da barra, e umas esferas mais leves, enfim, você monta estruturas mais altas. Só que aí a gente não tinha grana para investir num produto novo, para pagar todos os moldes, todas as ferramentas necessárias para produzir um produto novo. E então a gente pensou e falou, pô, por que não fazer um financiamento coletivo novamente, né? A primeira vez deu certo, enfim. E aí a gente voltou para o Catarse para lançar esse novo produto por 2 motivos. Primeiro, que a gente não tinha grana para investir no produto. E segundo, a gente queria dar oportunidade para quem financiou o projeto da primeira vez participar novamente e ter acesso às primeiras novidades do produto em primeira mão. E a gente lançou a segunda campanha final do ano passado, no Catarse. A nossa meta era de 350 mil. A gente queria produzir em torno de 1.500 kits. E a gente estava lançando esses 3 novos produtos e a gente tinha 39 dias para arrecadar essa grana. A gente bateu a meta no 8º dia de campanha e a gente fechou com 200% do que a gente tinha de meta de arrecadação. Esse aqui é um gráfico da campanha do Mola 2, da segunda campanha. A gente bateu a meta ali no 8º dia. E tem uma coisa diferente aqui nesse projeto, comparado com o primeiro. A gente investiu bastante numa divulgação pré-campanha, onde a gente estipulou umas recompensas especiais para os primeiros apoiadores. E a gente divulgou bastante isso antes, e isso deu um resultado muito bom. No primeiro dia, a gente arrecadou quase 136 mil reais nas primeiras 24 horas, porque a gente tinha cotas com kit com preço especial, preço mais baixo, peça grátis e uma série de outras coisas. E isso foi muito importante para o resultado final da campanha. E aqui são os finais de semana, ali dá para ver no gráfico que a quantidade de apoios é muito baixa no final de semana. Enfim. O projeto do Mola foi publicado durante a campanha em 2 sites muito importantes. O ArcDaily, que é o maior blog de engenharia do mundo, e a Wired também publicou uma matéria muito legal do Mola, falando do design do produto. E hoje, depois de 2 anos da primeira campanha, lá em 2014, contando com a primeira campanha, as vendas que a gente fez durante esse período, e a segunda campanha do Mola, a gente já tem o kit em mais de 60 países, em várias universidades. A maioria dos pedidos de fora são de instituições de ensino e empresas, e às vezes são escritórios super reconhecidos que estão usando o produto para dar aula, enfim.
E para finalizar, eu queria mostrar um pouco do que aconteceu nesses 2 anos, né? A gente lançou a primeira campanha lá em 2014, primeira campanha do Mola. Durante esse período todo, a gente participou de alguns eventos, de alguns prêmios, foi publicado em alguns lugares, enfim. A gente participou do Creative Business Cup, que é a Copa do Mundo do Empreendedorismo Criativo. A gente participou na etapa do Brasil, a gente foi finalista. Eu fui até a Dinamarca na etapa mundial dessa competição como convidado. Visitei algumas universidades lá, que já vão usar o modelo agora como material didático. A gente ganhou o Prêmio Brasil Criativo na categoria de design com esse produto em 2014, final de 2014. Enfim, o projeto foi publicado em vários canais, na internet, revistas, enfim. Essa foi a publicação da Wired, que é uma das revistas de design mais conhecidas do mundo. E eles valorizaram bastante o design do produto. E foi muito legal ver isso acontecer, eu fiquei muito feliz. Enfim. E aí, muitas pessoas me perguntam qual é o segredo para uma campanha bem sucedida como essa. Porque o cara fala, pô, você lançou uma campanha lá em 2014, não deu nem um ano, já tinha ganho o prêmio, arrecadou mais de R$500 mil, participou de vários eventos, foi publicado na ArcDaily, na Wired, enfim. Em menos de 2 anos acontecer isso tudo, né? Qual é o segredo? E o que eu falo para essas pessoas que perguntam isso é que esse período que elas conhecem, que é do Catarse para cá, é só a pontinha, né, do projeto. Passei mais de 10 anos produzindo, desenvolvendo, correndo atrás de investimento e nada. Então, quando alguém me pergunta qual é o segredo, eu falo que esse que é o segredo, independente do que seja o projeto. Então, esse é o meu segredo, essa mensagem eu queria deixar para vocês. Não desiste, vai atrás, que uma hora vai sair, uma hora vai dar certo. Enfim, uma campanha de financiamento coletivo tem uma série de detalhes que você precisa fazer para dar certo, mas é muito trabalho. Isso é o principal para você ter um bom resultado e ter sucesso. Nenhuma história de sucesso acontece da noite para o dia. Vocês podem ter certeza disso. Enfim, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. É um pouco do projeto. Eu estou com um produto aqui. Quem tiver interessado depois dá uma olhada com calma. Eu estou à disposição. E eu não sei se a gente vai abrir para perguntas agora. Valeu, pessoal. Barulho aí, faz favor. Eu tô chocada com esses catarses. Ó, aqui tá o Mola. Vou fazer que nem a assistente do Silvio Santos. Passar assim, com o kit Mola. Se alguém quiser ver, pode ver esse? Eu vou abrir depois, a gente vai montar algumas abrir? coisas. Massa. Eu acho que a gente pode fazer, não sei se tem E tempo para perguntas. a gente vai abrir 10 minutinhos para pergunta, então. Já tem pergunta ali. Fala o nome e faz a pergunta. Boa tarde, prazer, eu sou o Ismael. A gente vai lançar uma campanha de financiamento coletivo esse ano ainda. Talvez agora, em março, talvez mais pra frente. A gente tem a Electron. Inclusive, quem quiser conhecer, a gente tá ali, na banquinha. E, cara, assim, fazer um financiamento coletivo é um mar de incertezas, né? Eu não sei se o vídeo que eu produzi tá certo, eu não sei se quem falou que vai apoiar realmente. Como que você faz para limitar essas incertezas, assim? Como você fez para saber que você estava no ponto certo para lançar a campanha? Bem, a gente já conversou pela internet, mas eu não conheci ele pessoalmente. Enfim, prazer. Cara, o que eu fazia e eu faço quando eu vou lançar a campanha é pegar referências de outros projetos. Isso faz, é o meu norte, assim, para definir como é que eu vou apresentar a minha ideia. Então, eu sempre pego referências de vários projetos, principalmente de fora do país, porque aqui no Brasil tem poucos projetos de produto. Então, vou muito, por exemplo, no Kickstarter, enfim, em outras plataformas de financiamento coletivo, para entender como é que funciona. E aí eu uso isso como referência para definir. Mas tem muita incerteza. Por exemplo, na segunda campanha, a gente já tinha feito a primeira, a gente achava que aconteceu uma série de coisas que não aconteceram no meio da campanha, aconteceram outras coisas que a gente não tinha imaginado. Então, é sempre assim. Não tem muito jeito, não. Tem que jogar lá e ver o que acontece. É bom se preparar bastante, planejar a campanha, né? Antes, um bom tempo antes, principalmente na divulgação e isso tudo. Mas essas incertezas existem e eu acho que não tem muita saída. Tem que jogar lá no mundo e ver o que acontece. Mais pergunta? Quem tem perguntas?
Ninguém mais? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, fora as pessoas especializadas nessa área, engenheiros, assim, tem outras pessoas de outras áreas que te surpreenderam, assim, que utilizam mola para outros fins que não estritamente a engenharia? Sim. Já recebi e-mails de usuários, de apoiadores, o cara falando assim, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas eu comprei o kit porque eu achei bacana, eu gosto de montar as coisas e eu comprei. E quando a gente fez os encontros para escrever o manual do produto, a gente abriu para quem quisesse participar. Durante esses encontros tinha arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, artista plástico, publicitário e uma galera que nem era apoiador do projeto estava lá também. Então despertou o interesse de várias pessoas de várias áreas. É como se fosse um brinquedo, então qualquer pessoa pode usar. A gente já teve com experiência com crianças usando o modelo, é muito interessante também. Para escola, né? Pode ser interessante usar para ensinar em escola. Como eu mostrei, tem um professor que está usando aqui em São Paulo para dar aula de física com o modelo, então existem outras aplicações para o produto. Os nerds gostam tudo, né? Os geek, já que aqui a gente pode falar abertamente nisso. Quem mais? Alguém tem pergunta? Temos mais 5 minutos. Ó, plaquinha e tudo mais. Tão tímidos. Ali, ó. Não tem vergonha não, gente. Estamos tudo em casa. Aqui é a nossa salinha. TNT LED, pá. Opa, tudo bom? Cara, eu queria entender melhor a parte de desenho de produto mesmo. Me parece que tudo começou já muito organizado para você conseguir ganhar o dinheiro, para fazer o projeto rolar. Mas antes disso, como que foi esse processo? Você consegue falar um pouco mais? A ideia não nasce pronta, né? Como eu mostrei, eu comecei fazendo pecinhas de madeira. Era uma experiência, uma necessidade minha durante uma aula na faculdade. E o negócio foi evoluindo. Depois a gente chegou nas molas e foi projetando as outras peças. E isso leva tempo. Escolher material, fazer protótipo, testar e uma série de outras coisas. Como eu falei, eu levei 10 anos até lançar a primeira campanha no Catarse. Então, claro, é muito tempo, mas durante esse período acontece isso tudo, né? De testes e experiências com materiais. Foi uma coisa muito empírica. Eu ia pegando tudo que passava na minha frente. Eu testei desde tubinho de cotonete, espetinho de churrasco, tudo que você possa imaginar. Então, é um processo longo, né? Não é assim, da noite pro dia, o produto está pronto, tive uma ideia bacana e tá resolvido. E uma série de coisas que dão errado. Você gasta um tempão fazendo uma coisa lá, depois você descobre que se você fizer diferente, uma coisa muito mais simples dá certo. E isso aconteceu durante várias peças, durante vários processos de produção do desenvolvimento do modelo, né? Então, enfim, eu levei muitos anos até chegar da forma que está hoje. O modelo nunca está pronto. A gente está sempre criando peças novas, adaptando algumas coisas e melhorando. Então, enfim, esse é um processo longo e eu não tinha experiência nenhuma com design de produto, nem nada disso. Eu sou arquiteto, trabalhava com projeto arquitetônico. Sempre gostei de design e tal, então era um pouco mais fácil. E fui na cara e na coragem, fui fazendo, pesquisando coisas que eu achava legal, embalagens, por exemplo, como é que eu vou bolar embalagem para o produto? Pegava embalagens de outras coisas, ia guardando, ia vendo como fazia e tal. E assim fui desenvolvendo. Até chegar ao ponto de ter uma publicação na Wired falando bem e elogiando o design do produto. E o objetivo era simular estruturas, enfim. E é muito louco ver isso. É isso aí. Projeto Mola aqui no TNT Lab. A gente vai ter que encerrar, porque a gente tem outra mesa, outro debate agora, outra conversa. Palmas, por favor, aqui pro Projeto Mola. Pro Márcio, obrigada. Eu vou estar aqui, quem quiser dar uma olhada depois com calma. Ele vai ficar usar por o aqui. modelo, a gente está por aqui. Tá bom? Obrigado.